Boa noite, meus irmãos. É uma grande alegria estar entre vocês. Que Deus nos abençoe hoje com a sua palavra. O texto que estudaremos hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, do verso de número 1 até o verso de número 15. Abra sua Bíblia e logo mais leremos o texto. Antes disso, vamos orar ao Senhor. Fechem os seus olhos, abaixem suas cabeças. Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Jesus, porque temos a chance de mais um domingo, Senhor, aprender sobre o teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque o teu Evangelho não depende de homens, Pai. Não depende de quem prega, Senhor, não depende da idade, Senhor, não depende das capacidades humanas, Pai. O teu Evangelho é puro e suficiente para transpassar o nosso coração, Senhor, para mudar a nossa história, Senhor. Glória a Deus por isso, Senhor. Jesus, o Senhor conhece cada um dos meus pecados, cada uma das minhas falhas, Pai. Tu sabes mais do que ninguém, Senhor, que não posso pregar hoje, Senhor, se minha confiança estiver em mim mesmo, Pai. Eu quero te pedir forças nesse instante, Senhor, ou melhor, Senhor, tire minhas forças, Pai, mas me dê dependência de Ti, Senhor. Porque se o Senhor estiver hoje aqui, Senhor, os meus irmãos, ao final desse culto, glorificarão ao Teu nome, Pai. O meu coração glorificará o Teu nome também, Senhor. Senhor, que verdade mais urgente, Senhor, o Senhor me permitiu pregar e estudar essa semana, Pai. Eu te peço que ela faça, Senhor, nascer vida, Senhor, nos corações dessas pessoas que aqui estão, Deus. Para a Tua glória, Senhor, socorre, Pai. Socorre o meu coração, socorre o coração dos meus irmãos essa noite, para que Cristo Jesus seja glorificado, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, você se considera uma pessoa esquecida? Lembra-se por acaso, em algum instante de sua vida, você acabou por esquecer de uma importante coisa e, portanto, se viu mergulhado em um grande problema? Existem questões e questões da nossa vida. Questões um pouco importantes, questões nem tanto importantes. Mas o esquecimento é algo que pode estar presente em cada uma dessas. Esquecer o carro estacionado e somente depois lembrar que o deixou, na verdade, no outro lado da cidade. Isso parece muito para você? Não para um irmão que conheci recentemente. Conversando com ele, ele falou que acabou por esquecer o carro ao outro lado da cidade. Mas não somente isso, era costume esquecer muitas coisas. Segundo ele, por várias vezes perdeu importantes compromissos e reuniões, porque havia esquecido que os tinha marcado. Por vezes foi levado ao desespero, porque sabia que o preço, por não saber, seria caro e amargo. Eu confesso que por muitas vezes acabo não sabendo de algumas coisas. Vez ou outra acabo não sabendo onde deixei as minhas sandálias. Procuro de um lado ao outro, mas acabo não sabendo. Eu não sei se você também é assim, mas vez ou outra acabo também não sabendo onde deixei aquele importante livro. E fico me perguntando onde será que ele está. Eu não sei se você também é assim. Para a alegria dos meus pais, de vez em quando eu acabo por não saber que toalhas molhadas têm a capacidade miraculosa de pararem em cima da cama. Meus irmãos, existem, como falei a você, questões e questões. Nem sempre sabemos de tudo. Nem sempre sabemos, por exemplo, que não, como falei a vocês, onde deixamos nossas sandálias ou ainda que toalhas molhadas aparecem em cima da cama. Mas dentre as questões de nosso dia, perdão, estou super nervoso, gente, então é sobre uma questão de valor singular nesse texto. Verdade em que o não saber não nos é dado como opção e que ignorar nos custará a eternidade que Jesus nos deseja ensinar por meio dessa passagem. Eu convido você a comigo ler o texto que se encontra em João, capítulo de número 3, começando pelo verso 1, diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite
E disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O texto que temos diante de nós é uma das passagens mais marcantes e extraordinárias de todo o Evangelho de João. Nela encontramos Jesus conversando com um homem, um religioso chamado Nicodemos. E João explana de modo profundo nos 21 primeiros versos deste capítulo como se deu este diálogo, qual foi o resultado desta conversa, onde Jesus conversa com Nicodemos. Nicodemos, um homem filiado a uma forte seita religiosa de sua época, onde os membros eram conhecidos como fariseus, homens participantes de um grupo que por várias vezes foi tido como um alvo da reprovação de Jesus. Eles eram inflexíveis em observar certos ritos e práticas de piedade. Contudo, mesmo sendo estes doutores da caridade, mestres nas orações prolongadas, professores em jejuns aos montes, que visavam um único objetivo, louvor e mérito próprio, Jesus os repreende. É um fariseu, um homem cheio de si e de sua falsa religião, que Jesus ensina. É também por meio de Nicodemos que Jesus deseja ensinar uma verdade indispensável para todos aqueles que almejam a estrada do discipulado cristão. Mas afinal, que verdade é essa? Que verdade indispensável Jesus nos deseja ensinar através deste homem? Um homem fariseu, religioso, cheio de si e de sua falsa religião. Segundo João, o autor deste evangelho, o cristão precisa saber a respeito do novo nascimento. Mas o que? O que o cristão precisa saber a respeito do novo nascimento? É para responder essa questão que o autor sagrado, a partir dos versos 1 ao 3, nos oferece uma resposta. O cristão precisa saber o que o cristão precisa saber a respeito do novo nascimento. O novo nascimento é uma necessidade universal. Como disse a vocês, essa verdade se encontra nos versos de 1 a 3. Havia um homem chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nicodemos vai até Jesus à noite. Contudo, Nicodemos não sabia que a noite de seu próprio coração, a noite íntima de seu coração, era muito mais escura do que ele pensava.
à noite. Essa expressão ultrapassa um mero aspecto temporal e adentra um aspecto espiritual do coração deste homem. Apesar de ser quem era, apesar de ser um grande fariseu, uma autoridade, conforme disse Jesus, ele é alertado por Cristo. Se aproximando, o homem da lei se dirige a Jesus dizendo: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Entender essa declaração inicial de Nicodemos como uma confissão que demonstra confiança no verdadeiro caráter de Cristo seria sem dúvida precipitado. Nicodemos é respeitoso com o Mestre, contudo distante do Salvador. Diante da verdade retratada nessa passagem dos versos 1 ao 3, eu convido você a encarar comigo uma verdade que acredito ser sugerida pelos próprios evangelhos. Vejam Lucas 18. Observamos um cenário diferente. Jesus estava visitando de cidade em cidade, anunciando o seu evangelho, fazendo feitos e maravilhas. E enquanto faz isso, uma grande multidão cerca. Muitas pessoas estão à sua volta, vendo o que estava acontecendo, ou melhor, escutando aquele vai e vem de pessoas. Um homem cego, ele pergunta o que estava acontecendo. Ele é informado: Jesus de Nazaré está passando. Aquele cego, ele põe-se a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, vocês conseguem ver o que está acontecendo aqui? No relato de Lucas 18, aqueles homens que estão ao redor de Jesus, que dizem Jesus de Nazaré, eles são como Nicodemos. Talvez ele seja até mesmo como você. Eles admiram os feitos de Deus. Eles estão animados com o ensino de Jesus, o sábio. E mesmo estando tão perto de Cristo, eles não conseguem reconhecer a sua real identidade. Eles veem a Jesus como o Rabi da Galileia, mas não conseguem o enxergar como Filho de Deus, o prometido Salvador. Por que isso? Porque Jesus nos informa isto, traz este relato. Lembrem-se das boas aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Para ver a Deus precisamos muito mais do que bons olhos naturais. Necessitamos de um novo coração. Necessitamos de algo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Necessitamos de uma intervenção sobrenatural de Deus. Olhem suas Bíblias, no início do nosso relato, e vejam como é clara a vontade de João em destacar a posição de Nicodemos. Quem era este homem? João nos fala, ele era um fariseu, uma autoridade entre os judeus. Por que João quer trazer à tona tantos detalhes sobre esse homem? É simples. Conforme diz o pastor batista John Piper, toda a religião de Nicodemos, todo o seu admirável estudo, toda a sua disciplina e firmeza em cumprir a lei, não substituíam a sua maior necessidade. Ele necessitava nascer de novo. Nicodemos é transformado por João como esses holofotes quentes que esquentam tanto, como um grande holofote que nos faz enxergar uma grande verdade. O novo nascimento é uma necessidade universal, porque o pecado é uma realidade global. Deste modo, não há entre nós um homem sequer, se você é um cristão, ateu, religioso ou irreligioso, que possa bater no peito com convicção e dizer: eu sou inocente, eu sou justo. Segundo o texto que acabamos de ler, não importa os títulos que você possa ter, não importa a sua posição diante dos homens, você é um pecador que carece da graça e da glória de Deus. Você necessita de um novo coração, meu irmão. Como estas verdades são preciosas, como ela deve ser aplicada ao meu e ao seu coração. Em primeiro lugar, não importa quem você é,
você está em débito com Deus. Nos primeiros versos do capítulo que lemos, João nos apresenta diante de nós, um homem que aos olhos da sociedade dos judeus era um modelo. Por quê? Assim como em nosso tempo, há 2000 anos atrás, era comum ver entre as pessoas um certo senso de admiração. As pessoas admiravam os bons moços. Nicodemos, em termos atuais, seria um ótimo partido. Seria, sem dúvida, o desejo de toda sogra. Um homem de uma moralidade aparentemente inquestionável, de um zelo e devoção religiosa impressionantes. Contudo, quando ele se apresenta diante de Jesus, ele, nós e toda a sociedade somos surpreendidos. O bom moço não estava bem diante de Deus. Segundo Jesus, ele necessitava nascer de novo. Talvez o nosso talento, ocupações, talvez aquilo que façamos diante dos homens possam encantar a esses. Mas tenham certeza, vocês não poderão encantar a Deus pelo que consegue fazer, por aquilo que é diante dos homens. Saiba, você pode ser um presbítero, diácono, você pode ser aos olhos dos homens um juiz, mas diante de Deus você é um pecador. E você não poderá minimizar o estado de sua perdição por esforços próprios, por quem é, por aquilo que faz ou por aquilo que deixou de fazer. Segundo esse texto, há somente uma solução: o novo nascimento. Toda a moralidade, religiosidade e autoridade de Nicodemos, de forma alguma minimizaram a sua situação diante de Cristo. Porque a vida não pode ser imposta do lado de fora. É necessário que ela entre em nós. É necessário que ela comece por dentro e não por fora. É por isso, mais uma vez, Jesus nos afirma: é necessário que vocês nasçam de novo. Em segundo lugar, meus irmãos, não é suficiente admirar os feitos de Deus. É necessário ter uma verdadeira experiência com Ele. Olhe comigo a transição que se dá neste texto. Elas não expressam apenas uma mudança daquele que fala. Não se trata apenas de Nicodemos para Jesus, da sumidade da lei para a sumidade da graça. Se assim o fosse, seria em si magnífico. Contudo, o que João deseja nos evidenciar por meio destas transições é algo muito mais profundo. Ele convida você e a mim a mergulhar juntamente consigo as águas profundas desse diálogo, onde se revela claramente diante de nós uma transição de um compromisso religioso superficial para um chamamento a uma regeneração sobrenatural. É isso que o pastor americano, novamente, Piper, nos afirma explicando esse texto. Jesus não reagiu a isso dizendo: gostaria que todos na Galileia pensassem como você pensa a respeito de mim, Nicodemos. Ao contrário, ele disse: você precisa nascer de novo ou nunca verá o reino de Deus. O que Jesus faz com isso? Ele chama a atenção de Nicodemos, ele gira a mesa de Nicodemos e também a de todos nós. Ele diz em outros termos, não me impressiono, de modo algum. Se você admira os milagres que faço, eu quero que você experimente este milagre em seu coração. A questão é, você já teve uma verdadeira experiência com Cristo? Você já teve uma genuína experiência com o Filho de Deus? Eu não falo simplesmente em se sentir emocionado enquanto o grupo de louvor tocava ao final de uma mensagem. Se você caiu em lágrimas depois desta ou daquela mensagem, eu pergunto se o Evangelho de Cristo Jesus ardeu em seu coração, lhe revelando quem de fato você é, um pecador carente da glória de Deus. E também revelou a Cristo como o Senhor mais belo e magnífico que se possa existir.
Nicodemos estava satisfeito em admirar os feitos de Deus. Talvez você assim também esteja. Quem sabe não é a quarta vez, a quinta vez que vem a este lugar, ou não. Talvez você já tenha vindo a este lugar por 10 ou 20 anos. Você gosta do meio cristão. Você admira o meio cristão. Você gosta de ouvir semanalmente mensagens bíblicas. Meus irmãos, eu não me importo. Sinceramente, não me importo. Esse não é o objetivo pelo qual estou aqui. Ouvir améns durante a mensagem. Ou se foi muito bom ou muito ruim depois do culto. O meu único compromisso é ser fiel com a palavra de Deus. E que vocês possam sair ao final desse culto, não à minha procura para dizer se foi bom ou ruim, mas que saiam e vão procurar ao próprio Deus, dizendo: Senhor, eu sou um pecador carente de tua glória. Dar-me um novo coração. Aquele homem estava satisfeito em admirar os feitos de Deus, mas Cristo disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, eu não me importo se você admira, você não verá o reino de Deus. Esta é a mesma voz que fala hoje a você. Não admire os feitos de Deus. Você precisa ser alvo destes feitos hoje no seu coração. Observando esta verdade que nos é sugerida nos versos de 1 a 3, o novo nascimento é uma necessidade universal. Tomemos uma segunda verdade. O novo nascimento é uma verdade, é um ato soberano de Deus. Depois de Jesus nos mostrar no verso 3 que Nicodemos necessitava experimentar um novo nascimento, surge agora por parte de Nicodemos um questionamento e ao mesmo tempo uma pergunta. Conforme observamos no verso de número 4. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar por uma segunda vez ao ventre de sua mãe e renascer. Observem comigo, a questão não é que Nicodemos não consegue entender a metáfora que Jesus utiliza nesse texto. Nicodemos era uma autoridade entre os judeus. João nos declara isso, nos deixa claro isto. Ele era um professor da escola hebraica da época. Ele jamais teria atingido tamanha posição se não conseguisse entender uma simples alegoria. Aquilo que João e Jesus nos informam com este fato. O ponto está onde as palavras de Jesus acertam. Nicodemos poderia esperar de Cristo que ele falasse que o novo nascimento era uma necessidade para os samaritanos, ou ainda os publicanos, os pecadores, mas não a mim. Eu sou um fariseu, eu sou um judeu de alta performance. Contudo, Jesus afirma: Nicodemos, é a você que fala. E por isso digo, importa que você seja nascido de novo. Essas palavras atingiram como uma flecha o coração daquele homem, que se achava especial demais, distinto demais, para ouvir as palavras: importa-vos que seja nascido de novo. Diante da ignorância do doutor da lei, Jesus não retrocede, e nem muito menos expulsa aquele homem. Jesus deseja gastar mais tempo com Nicodemos, explicando atenciosamente e de modo devagar importantes verdades a respeito do novo nascimento. Para explicar melhor a Nicodemos e a todos nós uma verdade importante sobre o novo nascimento, Jesus utiliza-se de 3 preciosas afirmações. Primeiramente, ele fala: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus troca as expressões que havia dito no verso 3 por outras de sentido equivalente. Se antes disse: importa que você nasça de novo, senão não poderá ver o reino dos céus. Agora ele diz: ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Não há diferença entre os termos, assim também como não existe diferença entre você ver a vida e você entrar na vida. Se você entrar na vida, naturalmente você a vê. Se você vê a vida, é porque já entrou nela. É isso que Jesus afirma a Nicodemos.
Assim também, quando disse nascer da água e do Espírito, não estava se referindo a dois tipos de nascimentos distintos. Ele estava se referindo a um único tipo de nascimento. Deste modo, o novo nascimento e o nascimento da água e do Espírito são um só. Mas por quê? Se de fato são um só, Jesus utiliza termos diferentes, utiliza palavras diferentes para descrever um único fato. Jesus volta ao Antigo Testamento, a Ezequiel capítulo 36, onde Deus fez uma promessa ao seu povo, dizendo que lhes daria um novo coração. Ele disse que tiraria o coração imprestável daquele povo, um coração de pedra, inclinado ao mal e o pecado, e daria a eles um novo coração. Um coração vivo, disposto a lhe obedecer, inclinado para as coisas de Deus. É esta a primeira afirmação que Jesus faz àquele homem. Em segundo lugar, ele diz, de fato, toda carne tem... Ele faz em segundo lugar, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O que Jesus diz com isso? Qual a sua vontade com essa afirmação? Novamente, utilizando daquilo que o pastor John Piper, nos fala. Ele diz o seguinte: de fato, toda carne tem um tipo de vida. Todo ser humano é um corpo vivo, mas nem todos são espíritos vivos. Para ser um espírito vivo ou ter vida espiritual, devemos nascer de novo. Disse Jesus: a carne produz um tipo de vida, o espírito produz outro tipo de vida. Se não temos esse segundo, não veremos o reino de Deus. Você é inserido em sua família terrena por meio do nascimento. Para ser inserido como membro da família de Deus, é necessário passar por uma experiência espiritual. Por isso, o novo nascimento torna-se a única opção para todos os homens, indistintamente. Em sua terceira e última afirmação, Jesus nos fala: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Assim como hoje, apesar de todos os avanços tecnológicos que já temos, no tempo em que essa conversa se passa, não havia tantas informações a respeito do funcionamento do vento. Não se sabia quando um tornado iria atingir Jerusalém. Contudo, apesar de toda esta ignorância a respeito do funcionamento dos ventos, desde o mais importante homem da cidade até a mais simples dona de casa, poderia ser escutado claramente: os ventos são reais. Diga comigo se não é assim também em nosso tempo. Claro que é. Não temos plenamente um conhecimento a respeito de como funcionam os ventos. Eu não sei dizer se ele vai para a Amazônia agora e depois volta para o Rio Grande do Sul, como se dá esse percurso, mas eu sei. Eles são reais. Mas por quê? Porque onde quer que eles passem, onde quer que um vento chegue, ele deixa sinais. Quando um tornado passa por um lugar, as cadeiras não continuam em ordem. Há mudanças profundas, há marcas profundas. E é exatamente isso, que Jesus nos deseja ensinar por meio de sua última afirmação. Para onde todas essas verdades, todas essas afirmações nos apontam? Para uma declaração: o novo nascimento é um ato soberano de Deus. Deste modo, meus irmãos, tomemos ao nosso coração algumas aplicações. Em primeiro lugar, desista de buscar uma auto-reforma. Você necessita de uma transformação do alto. Em sua primeira afirmação, Jesus volta ao texto de Ezequiel, que havia prometido a um povo que tiraria de si um coração antigo, um coração de pedra, morto diante de Deus e para as coisas de Deus, e daria a esses homens um novo coração, como disse a vocês, vivo. Durante essa semana foi marcada para mim uma consulta. Tive que ir a um dentista. E enquanto estava sentado naquela cadeira, pensando sobre a vida, com ela mexendo na minha boca, me veio um pensamento que havia tido há muitos anos atrás. Será que os dentistas, será que os médicos, uma dermatologista,
Será que os cabeleireiros, por exemplo, eles vão à procura de outros para fazer aquilo que eles sabem fazer? Será que um cabeleireiro corta o cabelo com outro? Será que um dentista, ele procura outro para tratar dos seus próprios dentes? Eu não sei se você já teve esse pensamento. Eu conheci muitos médicos, e de fato conheci alguns, que apesar de serem dentistas, eles cuidavam sim dos seus próprios dentes, eles não procuravam a outros, dermatologistas que faziam os mesmos, mas eu nunca conheci um cirurgião especializado em coração, que diante da grande necessidade de um transplante, transplantasse, tirasse o seu coração e colocasse outro no lugar. Por quê? É impossível. Um homem não pode retirar o seu coração e colocar outro no lugar. Não há como permanecer vivo depois de tal cirurgia. Se você recebesse a notícia que tem um sério problema, que necessita de um novo coração, o que você faria? Você, no mínimo, iria ver a lista dos melhores médicos de nossa cidade, conferiria de um a um os médicos da Unimed ou qualquer que seja o seu plano. O médico mais gabaritado, a melhor clínica que ofereça o melhor tratamento, afinal não é qualquer coisa, é o seu coração, a sua vida está em risco. Diante da grande necessidade de um novo coração espiritual, não existem muitos médicos gabaritados. Não existem muitos nomes na lista da Unimed. Existe apenas um médico. Seu nome é Jesus. Somente Ele pode dar um novo coração a cada um de vocês. Os seus esforços não podem resolver isso. A sua auto-reforma, o seu sentido de melhorar a si mesmo, não poderá resolver o grande problema que há em você. O seu problema não é um problema superficial, é um problema interno e profundo. Jesus não lhe oferece e não aconselha a você buscar aspirinas espirituais, comprimidos espirituais. Ele lhe diz: você necessita de um novo coração. E somente quem poderá lhe dar esse novo coração é o Filho de Deus. Ele é o único lugar onde há doação de órgãos, doação de corações espirituais. Corra urgentemente a esse banco de órgãos que se chama Jesus Cristo. Ele é a fonte de novos corações. E é por isso, desistam de um senso de auto-reforma, de melhorar a si mesmos. Vocês necessitam de uma transformação do alto. Em segundo lugar, meus irmãos, considere se sua vida apresenta marcas de um verdadeiro nascido de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Assim como o vento, que apesar de não sabermos tudo ao seu respeito, afirmamos sua existência porque eles geram marcas onde quer que passem. Jesus afirmou: semelhantemente, assim são com os que são nascidos do Espírito. Há marcas evidentes em suas vidas. Há marcas claramente visíveis dentro dos seus corações. Que efeitos são esses? Que marcas são essas? O pastor inglês J.C. Ryle nos diz: não se trata de uma simples reforma, melhoria ou transformação moral. Trata-se de uma profunda mudança de coração, de vontade, de caráter. É uma ressurreição espiritual, uma nova criação. Significa passar da morte para a vida, é a instauração de vida celestial em nossos corações inertes. É isso que Jesus afirma quando diz: importa-vos nascer de novo. Mas a questão é: você já experimentou? Você já experimentou uma mudança profunda, como descreve este pastor, em seu coração? Os desejos pelo pecado e por Deus continuam os mesmos de sempre? Você continua a amar o pecado como sempre amou e desprezar a Deus e o Evangelho como sempre fez? Há mudanças em seus corações? Considere comigo, imagine o seguinte: eu não chego na hora e como deveria pregar hoje, vocês esperam durante 15 minutos. Finalmente chego à igreja, dirijo-me apressadamente a este púlpito e ao subir aqui peço perdão a todos vocês. Me desculpem,
Enquanto estava vindo para a igreja, sofri um pequeno incidente, estacionando o carro ao outro lado da igreja. Uma carreta de 10 toneladas veio com toda velocidade e me pegou ao meio. Mas não se preocupem, meus irmãos. Foram só apenas alguns arranhões. A minha calça está manchada, mas eu estou bem. Vamos continuar a mensagem. O que vocês diriam de mim? De duas, pelo menos uma. Ou sou um louco, ou sou um mentiroso. Por quê? Não há como um homem ser encontrado por uma carreta de 10 toneladas e permanecer o mesmo. Mudanças superficiais diante de grandes encontros não são possíveis. Quanto maior o objeto pelo qual somos encontrados, maiores são as transformações geradas em nós. Agora eu lhe pergunto, quem é maior? Uma carreta de 10 toneladas ou o agir de Deus? Como é possível continuar a ouvir de homens e mulheres que vivem na igreja há mais de 10 ou 20 anos, mas continuam os mesmos? O seu desejo pelo pecado, o seu desejo por Cristo são os mesmos. Eles não desejam a Cristo, eles amam o pecado. Ainda continuam com as suas vidinhas centradas em si mesmos, girando em torno de seu próprio mundo. Meus irmãos, não é possível. Não é possível um homem ser encontrado pelo Filho Santo de Deus e permanecer o mesmo que sempre foi. Se os seus desejos por Cristo, depois que você diz que Ele lhe encontrou, não foram alterados 180 graus, e se seu desejo pelo pecado também não assim o foi, não diga que você foi encontrado pelo Salvador. Ele jamais permitirá que aqueles que são encontrados por Ele, permaneçam os mesmos de sempre. Se Ele lhe encontrou, Ele transformará por completo, totalmente a sua vida. Por fim, meus irmãos, consideremos uma última divisão que o texto nos propõe. O novo nascimento nos faz olhar para o Salvador. Depois de um prolongado ensino sobre o novo nascimento que Jesus faz com Nicodemos, finalmente acaba-se a parte onde Nicodemos dialoga com Jesus. E se inicia deste modo o monólogo. Jesus passa a falar sozinho, sem mais interferências do religioso. Contudo, antes de iniciar o seu monólogo, Jesus nos dá uma importante informação. Aquele homem, mesmo sendo profundo conhecedor da lei, ainda permanecia ignorante a respeito da graça. Nicodemos é alertado por Jesus quando este diz: tu és mestre de Israel e não sabe essas coisas. Depois de chocar Nicodemos e todos nós com essa afirmação, o profundo conhecedor da lei não sabia nada a respeito da graça. Jesus parte para o verso 13, onde nos fala: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Vejam, depois de afirmar tudo o que havia afirmado sobre o novo nascimento, e Nicodemos permanecer mesmo assim, ignorante a graça de Deus, Jesus afirma que ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu de lá. Ele destaca com isso a autoridade pelo que fala. Jesus não é apenas mais um mestre de Israel, falando por si mesmo, mas Ele é o próprio Filho de Deus. Negar o novo nascimento e sua real necessidade é a mesma coisa que negar que Cristo é o Salvador. É isso que Jesus nos afirma. Se o novo nascimento é tão importante, como recebemos? Como ele é gerado? Jesus, para nos esclarecer isso, ele nos leva em direção a um livro do Antigo Testamento, o livro de Números. Nos versos 4 ao 9, eu lerei para vocês, não precisa abrir, onde diz o seguinte: partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom.
Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês não tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: nós falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então a serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para esta, permanecia vivo. O que Jesus nos mostra com isso? É isso em sua declaração no verso de número 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida, e vida eterna. Deus havia tirado Israel da escravidão, e aquele povo, enquanto caminhava no deserto, se viu desobediente. Eles estavam insatisfeitos com a provisão de Deus. Eles olhavam para o suprimento que Deus havia dado a eles, a água que Deus havia proposto para eles, o maná que caía do céu. Mas eles estavam cansados com tudo aquilo. Eles estavam com saudades do tempero do Egito, com o bom milho, com a boa comida que lá os tinha. Então eles reclamam de Deus, eles blasfemam contra Deus. Eles pecam contra o Deus vivo. E como manifestação de sua justiça, Deus envia serpentes sobre o povo. E o texto nos relata, como acabamos de ler, que aquelas serpentes invadiram todo o território e picaram muitos, levando muitos à morte e muitos a uma séria doença. Jesus fala: assim como a serpente foi levantada, ou seja, diante daquela perdição que o povo estava, quando aquela serpente era levantada por Moisés, ao olharem a serpente, vida era depositada aos seus corações. Jesus disse que, assim como a serpente poderia dar vida àqueles homens, o Filho do Homem deveria ser levantado para dar vida a pecadores. Meus irmãos, com essa verdade magnífica, Jesus quer nos dizer que na cruz do Calvário há vida necessária para todos vocês. Assim como havia vida necessária para todos os israelitas que olhassem para a serpente, assim também existe vida esperando por vocês. Existe vida depositada na cruz do Calvário para todos os pecadores. Aqueles israelitas, eles não necessitavam matar as serpentes, procurar estratégias para deter a serpente e sua reprodução, não. Eles necessitavam olhar para um madeiro. Assim como também nós necessitamos olhar para a cruz do Calvário. A salvação é um ato soberano de Deus. Deus não deseja sua parte no ato da salvação. Ele lhe convoca: olhe para o madeiro do meu próprio filho e tenha vida e vida eterna. Durante essa passagem, durante todo o texto que acabamos de explicar rapidamente, observamos um homem doutor na lei, mas um tanto ignorante na graça de Deus. Contudo, pelo que vemos nos outros relatos dos evangelhos, Nicodemos acabou por ser encontrado por essa graça. Ele finalmente compreendeu o que significava o verdadeiro novo nascimento, mas não somente entendeu, ele também o experimentou. Mas eu pergunto, e você? Você já experimentou o novo nascimento? Ainda se vê emaranhado a religiosidade superficial, centrado nas práticas cristãs, nos princípios cristãos? Você já teve uma genuína experiência com Cristo, meu irmão? Você tem certeza que estar agarrado a Cristo e que os seus pecados foram hoje perdoados?
Ou será que se vê sujo? Muito pecador. Os seus pecados surgem como uma grande capa que torna para você o perdão de Deus inacessível. Se você se considera assim, se você se encontra nesse estado, desesperado pelos seus próprios pecados, eu convido você a escutar uma passagem do autor, que acredito ser britânico, C.S. Lewis, em seu fantástico livro As Crônicas de Nárnia, relatando a história de um homem, de um menino, melhor dizendo, que havia se transformado em um dragão. Eustáquio, mísero. Este menino que era um simples garoto de Londres, foi transformado em um dragão. A minha vontade não é explicar como esse menino virou um dragão, mas como ele deixou de ser um. Eustáquio estava, ou melhor, o dragão estava, deitado em meio às densas trevas da noite, pensando pensamentos infelizes, triste, devido à sua real situação, ao seu atual estado. Contudo, quando menos espera, encontrou um grande leão que tinha por nome Aslan, que onde quer que ele andasse, por mais densas que fossem as trevas, uma grande luz, um grande raio de luz brilhava sobre ele. Aquele leão se dirigiu de maneira majestosa ao dragão, ao Eustáquio. E aquele dragão, ou menino, como queiram chamar, mesmo diante de todo o medo, ele conseguiu escutar a voz de Aslan que dizia: siga-me. Ele seguiu aquele grande leão e se viu perto de uma grande montanha, em que em seu topo havia um grande jardim, um belo jardim, que no centro fluía vida, grande esperança. Finalmente Aslan disse a Eustáquio: tire a roupa. Aslan, ou melhor, Eustáquio, respondeu de imediato: eu já estou sem roupas, eu sou um dragão. Mas por fim entendeu que ele estava se referindo à sua pele. De imediato Eustáquio pegou as suas mãos ou garras enormes e rasgou a sua pele com toda a sua força. Quanto mais rasgava a pele, ia caindo pele, contudo voltava instantaneamente aquilo, levou aquele garoto ou dragão ao desespero. Contudo, mais à frente, Aslan diz novamente: deixe que eu tiro por você, vire-se. E o dragão se virou, e aquelas majestosas e poderosas patas de um leão travaram as costas daquele homem, daquele dragão. Aquelas garras afiadas começaram a tirar aquela pele espessa, e aquilo que antes parecia impossível, e de fato era impossível ao Eustáquio, se tornou totalmente possível e uma realidade a Aslan. Aquela dura capa foi jogada ao chão, e ele pôde ver como feia era, como horrível era. E depois pôde experimentar finalmente um sentimento que não vinha ao seu coração há muito tempo. Ele disse: finalmente sou humano, finalmente vivo. Meu irmão, será que o seu coração não está sendo levado em direção a uma grande montanha? Há uma montanha que se chama Gólgota, ou Cruz do Calvário. Ela, a cruz, é a grande fonte que emana vida aos seus corações. Se o seu coração está sendo atraído pela e para a beleza de Cristo, eu convido a você: receba-o, creia no nome do Filho de Deus. Aslan era o único capaz de tirar a grande capa de dragão que estava impedindo Eustáquio ser um menino. Os seus pecados, eles impedem que você veja o Filho de Deus. Assim como Aslan, Jesus não pede para que você arranque a sua grande capa, arranque os seus pecados pela força do seu braço. Ele apenas diz: vire-se, olhe para a cruz do Calvário. É de lá que virá a salvação. É do Filho de Deus que morreu em seu favor, meu irmão. Ele lhe promete vida e vida eterna. Creia em seu nome.
e finalmente dirá: finalmente vivo, para a glória de Deus. Que o seu sentimento não seja outro senão este: nada trago em minhas mãos, simplesmente me apego à tua cruz. Venho nu a ti para vestir-me, indefeso busco graça em ti, sujo eu corro à tua fonte. Lava-me, Salvador, lava-me, Salvador, ou morro. Ele morreu para que você não morresse, meu irmão. Ele foi crucificado para que você não estivesse eternamente distante de Deus. Na cruz do Calvário há vida e esperança para o seu coração. Há um novo coração em Cristo Jesus para pecadores que não conseguem ter novos corações por si mesmos. Se alegrem no Filho de Deus, meus irmãos. Louvem ao Filho de Deus. Oremos. Senhor Deus, Tu és santo e o único Salvador a que temos, Pai, a nos achegar. Jesus, obrigado porque o Senhor não nos pede para ser melhores homens, para portanto Te conquistar ou alcançar o Teu favor. Jesus, o Senhor disse que foi perfeito e por isso somos aceitos por Ti. Jesus, o Senhor sabe como anda o coração dos meus irmãos. Talvez muitos deles tenham chegado a este lugar incrédulos, com corações divididos entre Deus e o mundo. Senhor, Tu sabes o quanto essa pregação foi com tantos defeitos, Pai. Jesus, Tu sabes plenamente tantas vezes tropecei nas palavras, Pai. Deus, mas glória seja dadas ao Teu nome, porque o Teu Evangelho não depende de minhas palavras, Pai. Não depende de minha boa formulação de palavras, Pai, mas depende do Teu poder, Jesus. E os meus irmãos podem ser alvos do Teu poder, Jesus, independente de mim, Pai. Isso renova o meu coração com esperança, Senhor. Jesus, que glória seja dadas ao Teu nome agora, Senhor. Porque Tu fostes à cruz do Calvário, Pai, para trazer salvação e esperança aos mais pobres pecadores que possam existir, Senhor. Salva, Senhor, e dá novos corações essa noite para a glória de Deus.